Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos falar sobre Aristóteles. Aristóteles que viveu entre 384 a 322 a.C. Aqui nós temos uma síntese da biografia de Aristóteles. Aristóteles elabora um sistema filosófico que aborda praticamente todos os assuntos existentes. Ele vai falar sobre geometria, física, metafísica, botânica, a zoologia, a astronomia, medicina, psicologia, ética, o drama, a poesia, a retórica, a matemática, e a lógica que ele desenvolve. Aristóteles dá início ao período da filosofia que chama-se período sistemático. E as principais obras de Aristóteles, ele tem inúmeras, mas as principais obras dele é a Política, Ética, Nicômaco e a Metafísica. Aristóteles ele faz parte do que nós chamamos tripé da filosofia ocidental, que começa com Sócrates, que nós já vimos nas aulas anteriores, Platão, que é seu discípulo, que é discípulo de Sócrates, e depois com o próprio Aristóteles, que é discípulo de Platão. Dentre os tantos assuntos que Aristóteles aborda, nós vamos trabalhar nesta aula sobre a Ética, Nicômaco, e vamos falar um pouco também sobre a política, a felicidade, que o tema da felicidade e da virtude está no livro Ética Nicômaco. Nicômaco é o pai de Aristóteles, e depois Aristóteles tem um filho que, na tradição daquela época, costumava-se colocar o nome dos filhos em homenagem ao pai. Então, o filho de Aristóteles é chamado de Nicômaco. E aí é ele que organiza esse livro sobre o que o pai escreveu, o que Aristóteles escreveu sobre a ética. No livro A Ética Nicômaco, Aristóteles vai discorrer sobre o sumo bem da vida humana, Ou seja, aquilo que a vida humana almeja é o bem. E para Aristóteles, o bem é a finalidade de toda a ação humana. Essa busca do bem é o que diferencia a ação humana de todos os outros animais. Veja que somos nós, seres humanos, que atribuímos característica e o conceito de bem somos nós apenas que damos. O homem, para Aristóteles, busca ser feliz. E a felicidade, segundo Aristóteles, é o maior de todos os bens. E esse é o pensamento de todos os seres humanos, independente de ser um homem comum ou de um grande pensador. Todos nós buscamos a felicidade. E desse modo, o bem viver e o bem agir é identificado com o ser feliz, ou seja, é uma ação conforme a virtude, visando o melhor. Ou seja, para Aristóteles, quando nós agimos e quando nós vivemos, quando nós vivemos bem, agimos bem, nós estamos vivendo e buscando a felicidade. E essa busca, ela vai lidar também com o que Aristóteles chama de virtude. E a virtude, para Aristóteles, está no meio termo entre as extremidades. Ou seja, o que Aristóteles quer dizer devemos evitar excessos. Tanto excesso
de coragem como excesso, por exemplo, de preguiça, né? Aristóteles diz que é ideal e importante, né, você buscar o meio de tudo, né, e nunca estar nos extremos. Mas um homem é virtuoso quando se evita excessos. Nós temos uma charge, né, da personagem Mafalda, que ela chega num chaveiro e diz: "Bom dia, moço. Quero que me faça a chave da felicidade." O senhor responde: "Com muito prazer. Menina, trouxe o modelo?" E aí ela sai e diz: "Esperto, o velhinho, né? Eu quero que a partir daí vocês tirem as conclusões. Eu não vou dar a resposta porque eu quero que vocês, né, reflitam um pouco sobre a busca da felicidade. Se tem chaves, se tem receita, ou se a felicidade ela é buscada de forma individual, de forma coletiva, né? E se tem uma receita para buscá-la, alcançá-la." Aristóteles vai dizer: é a justa medida que a razão nos impõe para controlar os excessos, né? Sendo que a justiça é para Aristóteles a virtude mais importante. Aristóteles verifica que o conceito de felicidade difere de homem para homem, né? E que identificamos o ser feliz com os valores que sustentam nossas ações, né? É um pouco voltando à charge anterior, né? A felicidade ela difere de homem para homem, né? Não há uma receita, né, para encontrá-la. E aí, para encontrar a felicidade, é necessário verificar, né, e estar numa justa medida de virtudes e vícios. Virtudes, né, são práticas saudáveis, e os vícios tudo aquilo que nos faz mal. A virtude está no meio. Por exemplo, a coragem, o excesso é a temeridade, a falta é a covardia, a sinceridade, o excesso é a indiscrição e a falta é a falsidade. Então, a gente precisa encontrar o meio, né, o equilíbrio, para que a nossa vida não vá em extremidades, mas que a gente encontre o caminho do meio, como a gente costuma falar. Aristóteles diz que há 3 tipos de vida, né? A vida dos prazeres, em que o homem ele se torna praticamente um escravo, né? Porque aí quando você vive nos prazeres, você está num vício, né? Você se torna apenas um escravo dos prazeres, né? De sentir o sabor, de sentir sempre aquele desejo sendo satisfeito. A vida política, né, aos que buscam a honra pelo convencimento, caindo na superficialidade, né? Ou seja, a vida política ela é importante, né? O problema é quando você apenas usa do discurso político para convencer, às vezes, a si mesmo e aos demais, né? Mas quando você usa o convencimento e cai na superficialidade, não utiliza o discurso político como forma de busca da felicidade individual e coletiva. E a vida contemplativa, que é aquela parte da nossa alma. Aristóteles vai dizer que a ética, a moral é importante na nossa vida, né? Porque é ela que nos ajuda a construir, né, adquirirmos a virtude, né, e ao mesmo tempo levar essa virtude para a cidade, para a sociedade. E aí nós temos outra charge da Mafalda, né, que diz o seguinte:
Mafalda, a mãe pede para Mafalda ir na padaria, né? E aí Mafalda, quando chega, diz à mãe: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê. A mãe pergunta: que inquilino? Que inquilino? Mafalda diz: esse que a gente tem aqui dentro. Então, isso é uma tradição, isso é um pensamento que já vem de Sócrates, em que ele diz que quando nós estamos a fazer algo errado, a gente pensa se a gente quer conviver com aquele que vai questionar e que está dentro da gente questionando tudo aquilo que a gente está fazendo. Aristóteles vai dizer que a vida moral, a virtude moral, ela não pode ser obtida de forma abstrata. Ele diz que, como nós, seres humanos, e aí uma frase que ele diz o seguinte, que os seres humanos o ser humano é um animal político. E aí ele reafirma que nós somos seres sociais. E que a perfeição, ela não pode, essa virtude, ela não pode deixar de ser realizada sem a presença do indivíduo, do sujeito na cidade. É pela e na cidade que a perfeição se concretiza, se realiza, a virtude se realiza. A felicidade a gente só encontra de indivíduo, mas ela só se realiza verdadeiramente quando estamos na cidade, por sermos animais políticos e sociais. Aristóteles diz que o papel do Estado é a virtude, a formação moral de seus cidadãos, a ética, e que a ética e a política estão intimamente relacionadas. Pois ele define a política como a ciência de criar uma sociedade na qual o homem poderia viver uma vida boa e desenvolver todo o seu potencial. Ou seja, para Aristóteles, o Estado, a função do Estado e papel é promover a virtude, na formação da virtude, a formação moral, para que essa formação propicie aos cidadãos uma vida boa e que esses cidadãos na cidade, com essa formação moral, desenvolvam todo o seu potencial e as suas virtudes se manifestem ainda mais. Então, a política em Aristóteles, ele se preocupa do seguinte, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva da polis. Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. Trata-se, portanto, de investigar a constituição da cidade. Ou seja, a política, para os gregos e para Aristóteles, o bem comum. É o governo para o bem comum. Ela tem como preocupação principal promover a felicidade coletiva. E aí, a felicidade, relembrando, ela só se realiza, segundo Aristóteles, dentro da polis. O homem só será feliz, segundo Aristóteles, quando ele estiver completamente, ele só será feliz completamente quando ele estiver na polis, na cidade. Pois ele estará entre os seus, entre os seus semelhantes e seus diferentes.
entre os seus iguais. Pessoal, então é isso. Espero que tenha colaborado. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Podem perguntar, podem chamar. É um breve comentário, né? Então leiam o texto base de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los na explicação. Bom, um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.